que eu estou vendo só umas fotinhas por aí, mas muito bom mesmo estar com vocês. A gente está morando em Campinas agora, né? De Campina Grande para Campinas. E já rodamos muito por esse Brasil afora, mas a gente leva um presente de Campina Grande para onde a gente vai, que é Arthur, né? Arthur é nosso paraibano, que nasceu aí em Campina Grande e hoje já é um adolescente, faz um tempinho já que a gente já saiu daí, mas a gente fala que leva, né, um presente de Campina Grande para onde a gente vai. Onde a gente vai, a gente carrega a nossa lembrança. Nós temos mais dois, acho que a maioria aqui está comigo lá no Instagram, né, na rede social, e vê aqui a nossa luta. Tem mais dois, tem a Laurinha, que nasceu lá na Bahia, e tem o Ian, que tem 2 aninhos só, nasceu lá em Vitória, no Espírito Santo. E ainda tem o gato, né? O Logan, que muitos de vocês acompanham também. Vocês estão falando. Nós estamos muito felizes. Lá. Meu esposo não pode aparecer nesse momento, porque para eu aparecer aqui, ele tem que comandar o exércitozinho lá fora, né? Os meninos fora do escritório. Então a gente fica combinando, quando ele entra em Zoom, eu cuido do menino lá fora, e daqui a pouco ele sai, eu entro, e assim a gente vai levando. A pandemia facilitou o nosso acesso, na verdade, né? Facilitou as nossas viagens. Hoje à tarde eu estava lá em Luiz Eduardo, na Bahia, falando para as mulheres de lá, agora estou em Campina Grande, e é uma bênção, porque quando que eu ia poder viajar aí para ver vocês, né? E aí agora posso falar direitinho. Albeânia, mulher, vem arrumar meus cabelos, estou quase cortando esse cabelo sozinha, porque, olha, pense como faz falta, eu só me lembro de quando Arthur era pequenininho, que a Albeânia ia lá na minha casa ajeitar meus cabelos, porque eu não conseguia fazer nada com o Arthur pequenininho. Saudade de tu, menina. Ai, nem me fale, eu tenho muita saudade do Nordeste, muita saudade de todos vocês aí. Gente, eu separei um texto bem conhecido nosso para a gente refletir essa noite, mas a gente vai refletir de uma maneira diferente, que a gente reflete pouco dessa maneira, porque a gente está acostumado a ler, né, as situações, a ler os textos na Bíblia e a olhar aquilo e ou não prestar muita atenção, porque o texto já é muito conhecido, ou a gente não tem muito tempo, né, de imaginar aquela história e tudo, ou a gente não consegue se colocar no lugar da pessoa, né, no lugar do personagem. Mas hoje eu vou ler esse texto, que já é bem conhecido nosso, e pedir para vocês irem prestando atenção e irem conseguindo aí se colocar também no lugar das nossas personagens, tá? É lá em Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 38. Se vocês estiverem com a Bíblia de vocês aí. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38. Como o texto é bem conhecido, então eu já vou começar lendo aqui, tá? Diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Esse texto é um texto bem conhecido nosso, e a gente ouve muito por aí, tem livros escritos, né, e falando muito a respeito de Maria, né, colocando Marta sempre como a errada da história, como a vilã da história, e, né, Maria, a gente precisa Maria, 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 mas a gente pode olhar por um prisma diferente, né, a história. E eu lia sempre esse texto
e tinha essa mesma impressão. Mas como é que, gente, como é que Marta, o que é que se passou na cabeça de Marta de ter Jesus na sua casa e ficar fazendo serviço de casa? E não estar ali aos pés dele, como é que Marta perdeu essa oportunidade de estar junto de Jesus, de estar ali aos pés dele? Maria é que soube aproveitar a grande oportunidade. E eu não conseguia entender a maneira como Marta agia, né? Até que eu casei e virei dona de casa. E aí eu comecei a receber as pessoas na minha casa também. E comecei a receber, assim, às vezes, mais gente do que eu esperava, né? Porque é cultura na terra do meu esposo, por exemplo, receber muita gente em casa. Não interessa se avisa, se não. Você está em casa, daqui a pouco chega uma família inteira na sua casa e vai todo mundo para a cozinha, e é aquela festa, e o que você tem, você compartilha e tudo. E isso começou a acontecer várias vezes com a gente, né? E aí eu comecei a entender um pouquinho mais da realidade de Marta nessa história. Porque você para pensar comigo o seguinte, o texto diz assim, ó, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E essa é a minha versão. Em algumas versões diz que Jesus ia com os seus discípulos, né? Estava andando e parou ali na casa de Marta e Maria. E aí você imagina por baixo aí Jesus, mais os discípulos, não diz quantos eram, mas vamos imaginar que eram 13, certo? 13 pessoas que chegam aí na sua casa, Jesus, mais os 12. Naquela época, na Bíblia não diz se eles avisaram ou não, não tinha WhatsApp, não tinha telefone, mas também não tinha delivery, também não tinha comida congelada, também não podia levar para comer no restaurante da esquina. Então, eram vários homens famintos que estavam andando, viajando há muito tempo, chegando naquela casa. Pessoas que eram especiais para aquela família e estavam chegando naquela casa. E depois que eu comecei a olhar a história por esse lado, eu não sei vocês, mas eu não consigo me imaginar em outro lugar que não fosse na cozinha fazendo comida para esse povo. Não sei, aí as mulheres se imaginam em outro lugar. Porque o que é que acontece? Eu gostaria que Jesus, o meu amigo especial, e aquela ruma de homem que estava junto com ele, comessem bem na minha casa. Eu gostaria que eles tivessem o meu melhor. Então, eu ia dizer assim, olhe, fiquem à vontade, a casa é de vocês. Eu estou ali na cozinha se vocês precisarem de alguma coisa. E eu iria para a cozinha fazer comida para Jesus e fazer o serviço de casa. E aí, se eu tivesse uma irmã saudável, que pudesse estar me ajudando nessa época, nessa hora tão difícil, onde eu tenho que fazer comida para tanta gente, talvez nem água encanada eu tivesse na minha casa, e ela estivesse fazendo qualquer outra coisa que não fosse me ajudar, eu ia ficar com raiva dela. Ou vocês iam achar bom? Não ia. A gente ia pensar o quê? Eu não acredito. Maria podia estar aqui me ajudando, fazendo a comida, e Maria está lá de boa, conversando, enquanto eu estou aqui trabalhando, fazendo o melhor para o mestre. Então, a gente começa a perceber que a gente tem muito mais de Marta do que o que a gente imagina. Muito mais comum na nossa vida é essa realidade da dona de casa, de receber uma pessoa, de querer dar o melhor para ela, de ir para a cozinha, de ir fazer uma comida, um cuscuz grande para todo mundo, mas que, por mais simples que seja, é uma coisa que vai demandar seu tempo, né? Eu ia ter ali que fritar um ovo, cortar um tomate, não sei o que, para botar no cuscuz, para dar para Jesus, porque era o melhor que eu tinha para oferecer para ele. E não há nenhum problema, a gente precisa reconhecer que não há nenhum problema em a gente querer dar o melhor em todas as áreas da nossa vida. Então, não há nenhum problema em eu querer dar o meu melhor na minha casa, não há nenhum problema em eu querer dar o meu melhor no meu trabalho, nas coisas da igreja, ou para as pessoas que vêm me receber, ou para a minha família. É isso mesmo que eu tenho que fazer. Eu preciso fazer o melhor, eu preciso dar o meu melhor. E aí Marta
fez o que muita gente faz, né? A Bíblia poderia contar assim: então Marta chamou a irmã num cantinho para conversar e disse para ela: escuta, Maria, vem me ajudar. Mas a Bíblia conta que não foi isso que Marta fez. Marta chegou lá na sala, onde estavam todos, e ela não foi falar do problema dela com Maria. Porque a gente, quando tem um problema com a pessoa, ao invés de falar com ela, muita gente faz o quê? Fala para um, para outro, para um, para outro, para um, para outro, mas não fala com a pessoa. Então, Marta foi logo na fonte, porque ela queria fazer a irmã passar vergonha, né? E disse assim: oh, Senhor, escuta, Senhor, não te importas que eu esteja aqui trabalhando, eu estou dando o melhor para o Senhor, estou trabalhando porque eu quero te dar o melhor. O Senhor não se importa que minha irmã, que podia estar me ajudando, esteja aqui? Mande que ela me ajude, por favor. E eu observo duas coisas muito interessantes aqui. A primeira é que Jesus permitiu que Maria estivesse ali ouvindo. Porque, historicamente, nós sabemos que naquela época não era permitido às mulheres se assentarem para ouvir os ensinamentos de Jesus. Elas podiam ouvir, podiam absorver e aprender enquanto elas estivessem servindo. Ainda tinha a questão da cultura, porque culturalmente Maria não poderia estar ali. Marta estava no lugar que a cultura designava para ela. Então, culturalmente, Maria não poderia estar ali, porque as mulheres elas tinham que servir. Se elas quisessem ouvir a conversa enquanto elas estivessem servindo, tudo bem. Mas se assentar junto com os homens para ouvir ensinamentos, às mulheres não era permitido. Mas me chama a atenção que quando Jesus veio, ele tratou diferente muita gente que a cultura desprezava, que a cultura tinha como pessoas não importantes. Jesus tomou essas pessoas para junto de si e tratou-as de maneira diferente. Olha como ele tratava os cobradores de impostos. Olha como ele tratava as prostitutas. Olha como ele tratava as crianças. Criança naquela época não valia nada. Mas Jesus tratava bem as crianças e as crianças queriam estar perto de Jesus. E ele permitiu também a Maria que estivesse ali ouvindo o que ele tinha para ensinar. E a segunda coisa que me chama a atenção é que, diante do questionamento de Marta, Jesus podia ter, na minha terra, fala assim, dado um fora. Eu não lembro se aí na Paraíba fala assim. Podia ter dado um fora em Marta e ter dito assim: escuta, minha filha, você acha que você está falando com quem? Você acha que você está falando com quem? Volta lá para sua cozinha e deixa que eu sei o que é que eu estou fazendo. Mas Jesus sabia que o coração de Marta era um coração sincero. Assim como ele sabe que o nosso coração é um coração sincero também. E que a gente, quando a gente não consegue, por exemplo, parar, né, para ter o nosso momento com Deus, a gente está muitas vezes querendo fazer o nosso melhor, o nosso melhor, o nosso melhor, o nosso trabalho, nossas coisas que vão ocupando o nosso tempo e que nós poderíamos estar ali aos pés do Senhor, mas nós estamos tomados de muita coisa. Então Jesus foi bem simples com ela. Eu não imagino Jesus falando bravo nessa situação, dizendo assim: Marta, eu sei que você está atarefada com muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Ou seja, ela está aqui conversando comigo e eu não vou falar para ela sair. Por que você não se junta aqui e não vem ouvir um pouquinho também? E muitas vezes, queridos, nós questionamos também a Deus como se ele não se importasse, né? Senhor, o Senhor não se importa com isso que está acontecendo? Senhor, o Senhor não se importa com o estado que está a minha vida? O Senhor não se importa com o estado que está o meu casamento? O Senhor não se importa, Pai, que essas pessoas que não guardam o sábado estejam conseguindo trabalho e eu, que sou fiel ao Senhor, esteja lutando para conseguir um trabalho que não me cobre a guarda do sábado? E a gente age realmente como se Jesus não se importasse, né? E faz o mesmo questionamento de Marta: Senhor, não te importas com isso que está acontecendo comigo? E da mesma maneira que Jesus falou calmamente com Marta, ensinou para ela uma lição, ele ensina a mesma coisa para nós hoje. O que a gente pode aprender é que não há problema em nós darmos o nosso melhor, em nós ocuparmos o nosso tempo com as coisas. Mas nós não vamos conseguir sobreviver
na vida espiritual, e eu digo até na nossa vida familiar, na nossa vida em comunidade, se nós não estivermos alimentados pela palavra de Deus. Nós não vamos conseguir viver muito tempo sem aquilo que é essencial para a nossa vida. Porque quando a gente vai analisar a nossa vida, a gente tem o que é importante e o que é essencial. Então, por exemplo, a minha saída, o meu trabalho é importante, mas a água que eu preciso para sobreviver, ela é essencial. Sem ela eu não vivo. Por alguns dias eu vou morrer de sede. E a Bíblia diz que Jesus é a água da vida. Sem ele, muito tempo na nossa vida, nós morreremos de sede diante de tantas atrocidades do mundo, diante de tantas coisas ruins que esse mundo nos oferece, de tantas coisas ruins que acontecem na nossa vida. Então, o problema não está em eu trabalhar, em eu fazer o meu serviço, em eu fazer as minhas coisas, em eu dar o meu melhor. Mas eu preciso da comunhão com Cristo, porque a partir do momento que a minha comunhão com Cristo é uma comunhão efetiva, a partir do momento que essa comunhão tem efeito na minha vida, eu vou ser melhor profissional, eu vou ser melhor esposo, eu vou ser melhor esposa, eu vou ser melhor mãe, eu vou ser melhor em todas as áreas da minha vida, porque é o caráter de Cristo que está sendo refletido nas áreas da minha vida. E como é que eu consigo isso? Somente tendo ali um momento para parar e ouvir o que o Senhor tem para me ensinar. Naquele momento, Marta estava dando o seu melhor, mas também seria muito bom para a vida dela se ela pudesse parar e ouvir um pouquinho os ensinamentos de Jesus, já que ele estava permitindo que elas fizessem essas coisas que não era permitido segundo a sociedade da época. Então, a chave está em a gente perceber a diferença que os meus momentos de comunhão terão na minha vida efetiva, na minha vida prática, É diferente quando alguém olha para a sua vida e essa pessoa tem vontade de conhecer a Cristo só pelo que ela vê na sua vida, mesmo sem ter intimidade com você, só pelo que ela vê. Mas eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu só posso dar aquilo que o meu coração está cheio. Então, se a minha comunhão com Cristo não está em dia, como que eu vou ser Cristo para as outras pessoas? Como que eu vou ser Cristo para aqueles que me rodeiam, se eu não tenho a Cristo na minha vida todos os dias? E aí, o que é que a gente faz? A gente coloca um momento de comunhão, a gente coloca a oração como o último recurso. Eu já tentei de tudo. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou orar. Quando perde uma coisa, procura, todo mundo procura, não achei não, peraí, vamos orar, porque se a gente orar, aí Jesus vai ajudar. Então, a gente coloca a oração como o último recurso, coloca como a última coisa da nossa vida, quando, na verdade, ela devia ser constante. E a gente corre, tenta resolver uma coisa, tenta resolver outra, tenta resolver um problema, tenta resolver outro, coisas que seriam muito mais facilmente resolvidas se nós estivéssemos entregado o problema a Cristo. Uma coisa prática disso, né? Uma história prática disso que aconteceu. A gente passou por uma situação difícil em uma dessas mudanças que a gente fez, uma situação difícil de adaptação das crianças e tudo, e eu me lembro que eu precisei pedir ajuda, e nós pedimos ajuda a algumas pessoas, nós falamos para algumas pessoas do nosso problema, nós pedimos ajuda e as pessoas fugiam, né, da ajuda. Meu esposo falou e eu falei, mas na verdade aquelas pessoas não podiam ou não estavam dispostas a nos ajudar naquele momento. E eu me lembro que eu falei com ele assim um dia, nós temos que nos acostumar
a ideia de que nós estamos sozinhos. Nós temos que nos acostumar à ideia de que nós não temos ninguém por nós. E ele falou para mim assim, mas isso é muito triste. E eu falei, mas é a realidade. A gente tem que se acostumar de que a gente está só. E eu me lembro que nesse dia, eu fui orar antes de dormir. E eu disse assim, Senhor, para mim, é muito ruim essa percepção de que nós estamos sozinhos. É muito ruim essa percepção de que nós não temos ninguém. E aí eu me lembrei que de tanto tentar resolver, eu não tinha orado a respeito do assunto. E fui orar naquela noite, né? E fui orar para reclamar ainda por cima, para dizer a Jesus que a gente não tinha ninguém por nós. E aí, quando eu acordei, no outro dia, eu li um verso, um salmo, que está lá em Salmo 73, que diz assim, a quem tenho eu no céu, senão a ti? E se eu tenho a ti, de que mais eu terei falta? E junto com esse verso, eu ouvia na minha mente um hino do Nova Voz, que eu não sei se vocês se lembram, um hino das antigas do Nova Voz, que diz assim, de que mais eu preciso na vida, se tenho a ti, meu Jesus. E naquele momento, de tanto ouvir aquele hino na minha cabeça, e de tanto estar com aquele versículo na minha mente, disse, Senhor, como é que eu pude achar que nós estamos sozinhos? Como é que eu pude não ter orado a respeito disso durante todo esse tempo? Como é que eu pude esquecer de pedir para o Senhor resolver o meu problema? E aí foi nesse momento que eu disse assim, ó, Senhor, eu estou entregando o problema nas tuas mãos. Por favor, que o Senhor resolva, o Senhor faça o melhor. Porque, na verdade, assim, de humano mesmo, a gente vai fazer o quê, né? E, inacreditavelmente, 2 dias depois, eu não me lembro exatamente, Deus colocou uma pessoa na nossa vida que nos ajudou a resolver o problema. E eu fiquei tão feliz quando aquilo aconteceu. Eu fiquei feliz demais, 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 porque era uma coisa que estava nos angustiando muito. Mas, ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz, eu fiquei pensando assim, a primeira coisa que eu podia ter feito diante dessa dificuldade é ter orado, era ter buscado ao Senhor. Mas eu estava tão empenhada em resolver, eu estava tão angustiada querendo arrumar a solução, eu estava correndo tanto de um lado para o outro, tentando resolver, junto com meu esposo, que nós esquecemos de quem poderia realmente nos ajudar a resolver o problema. Vocês conseguem entender? Então, a gente pode correr, a gente pode tentar resolver, a gente pode fazer o que tem que ser feito, a gente pode fazer o nosso melhor, e não há problema nisso. Mas nós não podemos nos esquecer de quem nós temos, em quem nós temos crido, e quem é a pessoa capaz de nos ajudar. E como é que a gente consegue isso? É nos momentos de intimidade com Deus. Eu separei, meninas, eu já mostrei no Instagram um dia, mas faz tempo, e teve um bug um dia desse que apagou nos destaques, essa caixinha aqui, ó. A caixinha da comunhão, eu coloquei o nome dela de caixinha da comunhão. E é uma caixinha que dorme do lado da minha cama, passa a noite lá do lado da minha cama, quem dorme sou eu, né? E dentro dessa caixinha tem algumas coisas. Tem esse livrinho aqui, ó, que é uma pergunta por dia para mães. É um livrinho muito legal para você que tem filho, pequeno principalmente, porque a gente vai escrevendo uma frasezinha a respeito dos nossos filhos por dia. E eu acho que é um ótimo presente para dar para eles quando eles crescerem. Então, eu estou guardando isso para dar para os meus. Não sei quem dos 3 vai ficar com presente. Aí tem junto a Bíblia, para que eu não esqueça dos momentos especiais com Deus. Tem a meditação, que eu acho que vocês têm também. Tudo dentro da caixinha, viu, gente? Da comunhão. Tem esse caderninho, que é onde eu anoto por dia um motivo de gratidão, todos os dias para exercitar a gratidão que a gente precisa, né? Anoto ali um motivo de gratidão, anoto o versículo que eu mais gostei.
E também, às vezes, eu coloco um livrinho para ler junto, uma musiquinha, alguma coisa. E para que serve essa caixinha? Eu tenho 3 meninos, né, gente? Então, assim, todas as vezes em que eu tentei, vou acordar mais cedo. Hoje, a partir da manhã, eu vou acordar às 6 da manhã para fazer a minha comunhão, quando eles não têm aula, né? Pode ter certeza que 10 para as 6, um dos 3 vai estar acordado, principalmente o menorzinho, falando, querendo colo, querendo comer, etc, etc. Então, eu tinha muita dificuldade de arrumar esse tempo dessa comunhão. Então, o que é que eu fiz? Eu criei essa caixa e eu acordo. Para onde eu vou, ela vai comigo. Vou ajeitar o café da manhã, ela está na cozinha. A gente vai comer, ela está na mesa. A gente vai para a sala, vou ajudar alguém a fazer alguma coisa. A caixinha da comunhão está comigo. E para quê? Para eu me lembrar, ficar olhando para ela o tempo todo. Eu olho para mim, eu olho para ela, ela olha para mim, para a gente se lembrar, para eu me lembrar que eu preciso parar um pouquinho e preciso ter o meu momento de comunhão com Deus. Porque, para mim, se não fosse a caixinha, o dia ia passar e eu ia estar fazendo um monte de coisa e eu não ia conseguir parar. Então, os meninos já sabem que a caixinha anda comigo para todo lugar. E em determinado momento eu vou dizer para eles assim, ó, vou pegar minha caixinha e agora eu vou estudar a Bíblia. E agora eu vou ter o meu momento com Deus. Então, eu não sei o que é que vai funcionar para você, se é uma caixa, se é um alarme, se você não tem dificuldade com isso, se seu menino não lhe atrapalha. Eu não sei, mas o importante é que nós não deixemos de ter esses momentos com Deus. E para finalizar, porque como diz o pastor Rafael, não é vigília, né? Para finalizar, eu estou olhando a hora aqui, vou contar uma historinha para vocês, para ilustrar tudo isso que eu falei. Eu gosto de gato, né? Vocês sabem. E quando eu era criança, eu tinha uma gata chamada Michi. Michi viveu com a gente, ela viveu 15 anos, quase 15 anos. Já estava bem velhinha quando morreu. E Michi era uma gatinha muito diferente, assim. Ela não era muito pegajosa e tal, mas ela era muito cuidadosa. Principalmente quando ela tinha filhotinho, ela era uma gatinha muito cuidadosa com os filhotinhos. E eu me lembro que na Copa de 94, nós éramos crianças e a minha casa estava em reforma. E Michi teve ali a sua leva de gatinhos, né? E aí o que é que ela fazia? Ela pegava todo mundo pelo pescoço, de um por um, e ia juntando todo mundo num cantinho só. Mas tinha um gatinho que era muito desobediente. E ela juntava todo mundo num canto só, e esse gatinho ia, fugia, e ia para outro lugar. E ela passava o dia todinho pegando esse gato e levando o gato para o lugar certo. E a gente achava muito engraçado, né? A saga de Michi, o dia todo pegando o gato e levando para junto dos outros. E na minha casa eles estavam colocando gesso no teto. Eu não sei como é hoje, mas naquela época eram umas peças quadradas assim de gesso que ia colando e colocando no teto. E tinha várias peças de gesso no nosso quintal. E eu não sei como aquele gato desobediente conseguiu virar uma peça de gesso daquela em cima dele. E quando a gente ouviu o barulho, a gente correu, eu e minha irmã, nós éramos crianças nessa época, tiramos a peça de gesso de cima do gato, e o gato estava todo mole, assim, com o narizinho sangrando, todo molinho, e a gente ficou desesperada, né? Meus pais estavam trabalhando, a gente estava com a babá em casa, chamamos a babá olhou e disse assim, ele vai morrer, deixa ele aí que ele vai morrer. E a gente ficou desesperada, sem saber o que fazer. E Michi também ficou muito desesperada, né? De um lado para o outro, ela corria, ela lambia o gatinho, ela tentava mexer com ele, e o gato, do jeito que estava, ficou. E pouco tempo depois, meus pais chegaram no trabalho e nós fomos correndo para o meu pai, porque meu pai era o médico da família, né? E era sempre aquela pessoa assim: machuquei, corro para o meu pai, tive pesadelo de noite, chamo meu pai, estou com medo de alguma coisa, pai, era sempre pai. E a gente foi correndo para o meu pai. Pai, me ajuda, ajuda, o gatinho de Michi e tal, não sei o que. A babá falou, Ziz, ele vai morrer. E meu pai disse assim, tá bom, gente, olha, eu vou almoçar, e depois eu vou olhar o gato, porque ele já estava convencido de que o gato ia morrer, né? Que a empregada tinha falado para ele. E ele foi almoçar. E enquanto ele estava sentado na mesa,
Michi ficava de um lado para o outro, ela ia até ele, ela miava, 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 aí ia para o quintal, ficava junto do gatinho, miava, 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 e meu pai falava para ela assim: "Eu sei, Michi, eu sei que seu gatinho está doente, eu sei que seu gatinho está doente", enfim, de tanto meu pai não ir até onde ela estava, ela foi lá, pegou o gatinho, trouxe o gatinho e colocou no pé do meu pai, e ficou olhando para o meu pai. Parou de miar e ficou olhando. E a gente ficou todo mundo assim, né, tinha gente que chorava, tinha gente que ficou emocionado olhando. O fato de a gata saber, naquela família, quem era que podia resolver o problema dela. E naquele dia eu tinha o quê? 8 anos na Copa de 94. Naquele dia, eu aprendi com a minha gata uma lição que eu vou levar para a minha vida e que eu nunca vou esquecer. É que a gente pode, e a gente faz isso, correr de um lado para o outro, tentando resolver as coisas da nossa maneira, com o nosso coração angustiado, correndo e indo de um lado para o outro e tentando resolver. Mas a realidade é que nós podemos contar com uma pessoa que sabe exatamente o que fazer para nos ajudar. Mas para que isso aconteça, nós precisamos colocar as nossas demandas diariamente aos pés daquele que pode resolver o problema. Meu pai não sabia muito o que fazer, a gente morava no interior, não tinha veterinário, mas ele pegou o gato, deu umas massagens com gelol e pegava o gato e ajeitava de um jeito de outro e o gato sobreviveu. Ficou andando com o pescoço troncho pro resto da vida, mas sobreviveu. Michi, minha gata, sabia naquele momento quem era a pessoa que podia ajudá-la. Ninguém naquela família mais ia saber o que fazer, mas ela sabia que o meu pai era a única pessoa que podia ajudar. Então, que a lição de Michi fique para nós hoje, que não há, a gente corre na nossa vida tentando resolver as nossas coisas, nós temos muitas demandas, mas essas demandas precisam ser colocadas diariamente aos pés do Senhor, para que o nosso fardo se torne mais leve, para que ele nos ajude a levar da melhor maneira possível, porque é isso que ele deseja para a nossa vida. Em momento nenhum, Cristo quis que nós estivéssemos sozinhos nas nossas demandas, trabalhando tanto e deixando de lado a melhor parte. Ele quer nos ajudar, ele oferece essa ajuda, ele diz: "Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, eu vou ajudar você a resolver, você não está sozinho, você tem a mim", e para isso nós precisamos a cada dia realmente entregar e colocar as nossas demandas diárias aos pés do Senhor, para que Ele nos ajude a resolver e para que Ele inunde a nossa vida, para que nós possamos refletir para os outros a palavra de Deus, para que nós possamos refletir o caráter de Cristo para aquelas pessoas que nos rodeiam, porque é isso que vai fazer a diferença na nossa vida e na vida também dos que estão ao nosso redor. Que Deus abençoe vocês. Amém, irmã Juliana, muito obrigado pela mensagem muito boa, que Deus continue lhe usando, irmã. A senhora é muito serena nas suas palavras, mexe com o nosso coração, fala diretamente assim, ao nosso cotidiano. Eu tenho certeza que as meninas que são mais assim, como é que eu falo, mais sensível, ainda foram mais tocadas do que os homens, né? Porque os homens eles são um pouquinho assim, não tão sentimentais, mas muito obrigada. A senhora é muito serena nas suas palavras e foi muito proveitoso. Obrigado, viu? Assim, essa história, talvez alguns já tenham olhado, né, com esse olhar, mas eu nunca tinha visto. E muito obrigado por essa contribuição muito boa nesse momento, né, de tanta necessidade de Jesus na nossa vida, viu? Muito obrigado. Eu vou pedir para que a senhora faça uma oração, mas antes de a senhora finalizarmos aqui a programação com uma oração, tá certo? Eu quero parabenizar a irmã Vera, que está aparecendo agora, é brincadeira, mas é porque ela apareceu aqui e a Vera tem sido uma bênção, mas eu quero parabenizar ao nosso amigo Júnior, que está completando um ano hoje. Ele é o irmão da Cassandra, a família da Cassandra está assistindo aqui essa programação, a sua mãe, a sua irmã, que Deus continue
abençoando, tá certo? A vocês. Eu estou até me olhando aqui na câmera, estou olhando para um lado, falando para o outro, porque tanta câmera ligada aqui na minha mesa. Mas parabéns para você, viu, Júlio? Que Deus continue te abençoando. A irmã Vanusa também ganhou bebê hoje, né? Está aí na sala de cirurgia. A última informação que eu vi foi que ela estava para ganhar, eu creio que já ganhou. Que Deus abençoe a vocês também. Elizabeth agora veio aqui para pertinho, ela também está dodói. Eu também, nós fomos do médico, né? Como eu falei para vocês, o médico disse 95% de chance de estarmos com Covid por causa dos sintomas. Aí amanhã nós vamos fazer o teste para confirmar mesmo, mas ele já passou vários medicamentos que nós já estamos tomando e estamos nos sentindo bem melhor, graças a Deus. Se você ficou com... Porque tem alguns amigos aqui que estão com suspeito também, confie em Deus, vai dar tudo certo, Deus está no controle, Ele não vai desamparar os seus filhos nesse momento, tá bom? Então, Juliane, você pode fazer essa oração para nos despedir, fazendo essa prece ao Senhor? Aqui, pronto, consegui ativar meu microfone. Vamos orar, então. Querido Deus, nós queremos, Senhor, te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido a cada dia e queremos nos colocar hoje em tuas mãos. As demandas são muitas, a correria é grande, nós estamos aqui tentando dar o nosso melhor, tentando fazer aquilo que nos é possível, mas nós queremos te pedir que o Senhor não nos deixe esquecer de como é especial os momentos que nós passamos ao teu lado. Que o Senhor não nos deixe esquecer que nós temos a Ti e que o Senhor está disposto a nos ajudar, a preencher o nosso coração com aquilo que falta e a resolver, Senhor, para nós as nossas demandas, dividir o fardo conosco. Nos ajuda a perceber que o deserto fica muito mais fácil de passar quando nós estamos, Senhor, ao teu lado, quando nós estamos no teu colo. Eu te peço a tua bênção sobre cada família que está aqui representada, também sobre a minha família, sobre a família pastoral que cuida desse distrito, que o Senhor derrame uma bênção toda especial sobre eles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, que Deus abençoe. Débora, que Deus continue abençoando, viu? Obrigado por ter feito essa ponte aí com a Juliane. Que Deus abençoe a você, sua família e todas as mulheres aqui do distrito. Elizabeth quer dar uma palavrinha com vocês para nos despedirmos. Boa noite a todos e a todas. Juliane, muito obrigado, viu, pela disponibilidade, por aceitar o convite. Sabemos que a sua agenda é lotada, porque você é uma mulher de Deus e está sempre fazendo as palestras aí, porque os comentários são muitos aqui no distrito. Sabe que você é muito amada, viu, aqui no distrito, você e seu esposo. Eu amo demais esse povo também. Estou feliz assim de ver as carinhas conhecidas aqui e os nomes das carinhas que não estão se mostrando também. Muita gente que marcou nossa vida, viu? Que Deus continue abençoando, viu, você e sua família. Amém. Pronto, meus irmãos, agora tem menos de 5 minutos, 2 minutinhos na porta da igreja agora, para vocês falar alguma coisa, matar a saudade, né? Porque sempre tem aquele bate-papo na porta da igreja, né? Aí você agora pode até abrir o microfone, vai ficar uma feira da prata grande, mas se você tem o desejo de abrir o microfone agora, chegou o momento da frente da igreja, tá certo? Para colocar a fofoca, não, a conversa aqui, que crente não fofoca, né? Crente só faz falar coisa boa, falar da vida de Jesus. Mas só falta o sorteio, viu? Ah, sim, faltou o sorteio, é verdade, Débora, já estava esquecendo. É contigo, Débora. É contigo. Aí eu conversando com o Ju, ela deu a pergunta, tá? Ela pediu para vocês responderem o seguinte, que a primeira pessoa que responder correto vai ganhar. Qual foi o texto principal da mensagem? Muito bem. Lucas 10, Escrevam aí no bate-papo. Opa. Lucas 10, 38. É o quê? Lucas 10, 38. Eita! Tá certíssimo. Cida, olha. Não tem uma que ela não ganhe. Muito bem, parabéns, Já Cida. Você ganhou? ganhou um livro. Já.
Já levou o primeiro. Foi rápido, viu? Mostra, mãe. Cida, olha o livro. Deixa eu mostrar. Muito bom, muito bom. Eu pensei que ela ia perguntar o nome da gata. Também estava gravado aqui. O nome da gata é Elizabeth. A Ben tá dizendo que tu já tem, viu, Cida, esse livro? Tenho, e eu já tenho uma pessoa que eu vou doar. Ok? Agora é a Meus conversa irmãos, de porta Deus da continue. igreja, né? Oi? Isso. Como é que se escreve? Agora é a conversa. Ah, é. Agora é a hora da porta da igreja. Agora, meninas, é hora de matar a saudade da Juliane. Ó, Gustavo mandando boa noite para vocês aí, ó. Ai, que Gustavo lindo! Ó, tá falando, tá vendo? Cassandra, a Gessé já está dormindo, é? Cadê? Irmã Neda, eu só tô vendo a foto de Irmã Neda aqui. Cadê ela que não aparece? Gente, eu não tô vendo todo mundo, viu? Então, ó, eu tô esquecendo de falar de algumas pessoas, com certeza. Ixi, está reclamando. Tá ali, Maneda. É. Tem os irmãos também lá de Cubati, Rosalva. Rosalva já falou comigo aqui no cabelos. bate-papo. Rosalva falou comigo aqui no Eu tô com bate-papo. vergonha que não querem abrir o microfone, é? Só Pois porque é é. Juliana de São Paulo, é? Oxi! Eu não sou de São Paulo, não. Eu estou em São Paulo, mas meu Nordeste, de jeito nenhum que eu deixo meus costumes nordestinos. O povo vê na rede social eu postando meus cuscuz com ovo. As tapioca da vida, não tem coisa melhor. Aqui em São Paulo, o povo não sabe o que é comida boa, não. Anne! Olha aqui o Gessé, pastor. Cassandra, acorda esse menino. Mônica, cadê Gabriel? Tá acordando. Eu sei, não. Fala, minha filha. Tô vendo não, Cassandra, o Gessé não. Boa noite. Eu não tava vendo. Não, ali é o Se Gustavo. acordando. Fala. A minha internet Aí não a está muito Sofia, boa. daí eu conheço a Sofia. Anne! É Anne Sofia. Ah, é a Sofia. Tá com vergonha, é? Tá com Menina. vergonha. Tá vendo, pastor? Que sono gostoso esse de Gessé. Tu tá vendo, Beto? Eu não tô conseguindo ver. Oxê. Nós não estamos conseguindo ver. Tá do lado da minha foto, pastor. Cassandra. Ah, cadê? O de Cassandra é Gessé. Aqui. Boa Gustavo. noite, pessoal. Ah, Tá tá. Oh, meu Deus, tá num sono gostoso. Olha a Marinalda falando aí. Oi, Maneda. Oi, amor. Boa noite para vocês. Boa noite, Irmã Neda. Oi, Ju. Saudade, viu? Muita saudade, viu, Ju? A Albi tá mandando um abraço para vocês. Abraço para vocês também. Boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos sim, irmã. Ô, Nelma, Estou tô com o ouvindo. microfone? Tá. Tá. Pensei que eu estava sem microfone. Uma boa noite para vocês. Juliane, um abraço, viu? Lembrança para o pastor Nilson. Tá bom, pode deixar. Um beijo também para as crianças. E Tá para o certo. distrito todo. Um abração. E boa noite. Me dê licença, que eu estou com um compromisso agora. Um abraço. Até a próxima. Tchau. E, meus irmãos, agora eu preciso fechar a igreja, viu? Eu preciso fechar. Passo não, pastor. Eu preciso fechar a igreja. Aí Boa noite a todos. vocês têm que ir para casa agora, porque eu vou fechar a igreja. Tá certo? O diácono tá me aperreando aqui, dizendo que tá perigoso aqui o caminho para casa. Nós moramos tarde e já é longe. Tá parecendo a Selma na hora que termina o culto.
Ó, se vocês não ficam com raiva de mim, não, vou precisar fechar agora a igreja, tá certo? Ó, é sexta-feira que é dia dos namorados, né, Beto? Sim, sexta vai ter dia dos namorados, nós vamos ter surpresa, tá certo? Nós estamos tentando fazer algo aqui só para os maiores de 18 anos, comigo e Elizabeth, e os de menores vão ser com outras pessoas, tá certo? Aqueles que não sabem o que é felicidade ainda, não são casados, vai ter uma programação, e para aqueles que já sabem o que é ser feliz, o que é o bom da vida, aí vai ser só para os maiores de 18. Ei, nós vamos fazer uma programação para os casais agora, dia dos namorados. Se prepare que nós vamos ter novidade aí, em nome de Jesus, tá bom? Tchau, agora eu vou fechar a igreja. Tchau, Juliane. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Tchau, Ju. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, Ju. Obrigada. Tchau. Beijo. Tchau, Juliane. Saudades. Beijo das crianças, Ju. Estou sim. Tchau.